Estamos aqui com o professor Luiz Nunes, o nosso entrevistado de hoje, que será apresentado pelo professor Raul Machado. Professor Luiz Nunes de Oliveira é físico formado pelo Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, onde também completou seu mestrado. Ele doutorou-se pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e depois seguiu trabalhando na Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara. Trabalhou também com o professor Walter Kohn, no Prêmio Nobel de Química de 1998. Foi vice-diretor, presidente da Comissão de Graduação do Instituto de Física de São Carlos, entre 98 e 2001. Pró-reitor de pesquisa, 2002 e 2005, quando tive a satisfação de estar junto com o professor Luiz Nunes. Foi também presidente da Comissão Especial de Regime de Trabalho, também conhecida como CERTES, da Universidade de São Paulo, durante o período de 2013 a 2017. Membro da Academia Brasileira de Ciência, e esse é um dado bastante interessante, e não só tem uma trajetória brilhante na parte de investigação e pesquisa, como na parte de formação de recursos humanos. 26 vezes como vencedor do prêmio Horácio Carlos Panepucci, oferecido pelos estudantes em reconhecimento à sua performance como docente. Isso não é trivial. Foi membro da coordenação da FAPESP entre 1988 e 2020 e atualmente é coordenador científico da revista Pesquisa FAPESP. Muito obrigado pela presença de estar entre nós. Professor, o senhor integrou a primeira turma do curso do Instituto de Física de São Carlos. Isso foi no final dos anos 60, né? E o senhor fez também mestrado com Bernhard Gross, que é um alemão que chegou a São Carlos a convite do Sérgio Mascarenhas. Conta um pouco sobre a instalação desse curso de Física no interior de São Paulo, na época, né? E sobre esse período da organização da universidade. Como é que era a universidade e o Instituto nessa época? Essa é uma questão interessante, né? Traz boas memórias. Na verdade, quando eu decidi que ia fazer Física, eu me inscrevi no Instituto de Física aqui de São Paulo, porque em São Carlos não havia o curso de Física ainda. E eu passei no vestibular, comecei a assistir aulas aqui, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei sabendo que havia um novo curso lá em São Carlos e que ia ter o vestibular comecinho de março. Então, eu falei, vou fazer, né? Mas vou continuar acompanhando o curso aqui em São Paulo. Acontece que aquele ano, em São Paulo, havia um clima muito ruim, porque isso foi em 1970. E o ano seguinte, na prática, o que aconteceu devido ao AI-5, né? AI-5 foi no final de 68, as cassações, todas aquelas prisões, aconteceram, muitas delas, em 69. E aí, quando eu cheguei aqui, vários dos professores tinham sido cassados, alguns presos, outros tinham ido embora, e os alunos veteranos diziam, olha, aqui era muito bom, mas está muito sem perspectiva, né? E aí eu fui assistir aula em São Carlos, eu fui aprovado, falei, vou assistir uma semana de aula. E eu fui assistir e eu gostei. Eu gostei porque lá em São Carlos a turma era pequena, éramos 20 alunos só, e os professores estavam começando uma coisa nova. Na verdade, eles há vários anos estavam querendo montar esse curso, finalmente conseguiram, e então havia um entusiasmo enorme. E eu no começo não sabia, mas depois eu fiquei sabendo que por trás disso daí tudo tinha uma pessoa fantástica, que é o professor Almir Massambani, né? Ele tinha sido organizador do curso e ele foi a pessoa que foi acompanhando. Naquela época não tinha os cargos formais, mas ele era como se fosse coordenador da graduação, né? Então ele estimulava os professores e sugeria ver como é que faziam as coisas todas. E aí eu gostei muito do que eu vi lá e acabei abandonando o curso aqui e fui fazer lá em São Carlos, né? Eu só tenho um arrependimento disso, porque eu perdi a oportunidade de conhecer uma pessoa que fui a conhecer muito mais tarde,
que era o João Steiner, né? E acabou sendo um dos grandes astrônomos brasileiros, e ele estava naquela mesma turma que eu entrei. Né? E na época eu nem cheguei a conhecê-lo, né? Nesse mês de aula que eu assisti, mas depois, em conversa, ele me contou que era dessa turma. Né? Então foi uma pena eu ter perdido essa oportunidade. Mas em São Carlos era tudo novo, né? As pessoas estavam aprendendo a ensinar, faziam experiências, né, na maneira de ensinar, tinha muita demonstração de laboratório, né? Os professores iam lá, montavam mesa cheia de coisas para mostrar para os estudantes. À medida que a gente ia avançando, os laboratórios estavam sendo montados, porque era a primeira turma. Então, foi um período muito entusiasmante, né? A partir do segundo ano, tivemos a segunda turma, então nós fomos os veteranos, né? O professor Drugovich, que está aqui, era dessa turma. Ele era da segunda turma. Era dessa turma, E a turma dele era diferente da nossa, porque a nossa, como foi esse vestibular especial, boa parte era de estudantes que tinham tentado fazer curso de engenharia e não tinham conseguido, né? E era gente que depois acabou mudando para engenharia. Então, no fim, quando nós nos formamos, fomos só 5 formados, né? Dos 20 que iniciaram o curso, dos 20 que 5. iniciaram. Já a turma do segundo ano, como o professor Drugovich, foi bem mais eficiente nesse sentido, né? Não me lembro quantos se formaram, mas... Não formaram muito mais do que 5, não. Entre 6 e 8, não me lembro exatamente. Mas tem gente mas boa, muita né? gente acabou indo para a engenharia também. Né? E como é que a universidade, como é que o Instituto atraía professores, docentes, para oferecer um curso, considerando que era um curso que estava, por exemplo, o seu orientador de mestrado veio do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, como é que ela juntou professores, juntou docentes para instituir o curso? Isso daí aconteceu lá em São Carlos porque lá já existia uma pós-graduação, né? Embora formalmente a pós-graduação na USP tenha aparecido em 1969, lá em São Carlos já era prática tradicional. Isso graças ao trabalho do Sérgio Mascarenhas e Ivone Mascarenhas, que eram os professores mais antigos de lá do departamento, e eles sempre acharam muito importante desenvolver pesquisa, colaborações internacionais e pós-graduação, né? Então, quando eu entrei, já havia um curso de pós-graduação funcionando. E isso atraiu alguns dos professores que vieram, tá? Outros vieram, como você disse, do Rio de Janeiro. Eram pessoas que o Sérgio Mascarenhas conhecia, ele tinha se formado lá, e ele foi convidando gente para vir, né? Depois, mais adiante, quando nós começamos a nos formar, aí nós é que fomos contratados, né? Então, eu fui contratado em 1974. Eu tinha me formado fazia 6 meses, né? O Drugovich também foi mais ou menos assim. Foi logo em seguida, depois da formatura, né? Eu quero ir antes disso, viu, Luiz? Eu quero entrar antes dessa história aí. Eu quero... como é que um rapaz de Araraquara foi parar no curso secundário nos Estados Unidos? Você fez o curso uma parte do curso secundário nos Estados Unidos. E tem um lado pitoresco dessa trajetória nos Estados Unidos. Conta pra gente. Aliás, tem 2 coisas pitorescas sobre isso. Eu vou contar. Eu fui... Naquele tempo havia esses programas de intercâmbio, eram muito restritos, mas já existia. Tinha o que chamava American Field Service, depois mudou o nome para AFS, né? E aí eu me inscrevi, fui aprovado e fui. Estava no terceiro ano do colegial, né? Aliás, chamava científico naquela época, né? E aí eu fui, então, passar 1 ano. Eu perdi meio ano com essa história, mas valeu muito a pena. Eu fui passar 1 ano na Califórnia. E eu tive muita sorte, porque, em primeiro lugar, a família com quem eu fiquei, a gente morava com uma família, assistia, levava uma vida americana normal, né? E a família que eu fui morar era muito interessante, porque o pai era um russo emigrado
da União Soviética, né? Lá em 1917, coisa assim, quando teve a Revolução, eles fugiram, foram para a China, depois da China vieram para os Estados Unidos, né? E ele era um artista, não se consagrou como artista porque ele resolveu se dedicar à profissão dele, que era psicólogo, mas era uma pessoa que me ensinou muitas coisas interessantes, né? A mãe também era uma pessoa muito interessante, e eu tinha 2 irmãos ali. A irmã estava estudando fora, tive pouco contato com ela, mas o rapaz acabou sendo um astrônomo. Então, essa é uma das curiosidades. Né? E ele quase ganhou o prêmio Nobel. Olha, ele é uma das pessoas que descobriram que o universo está em expansão acelerada. Né? E por uma dessas questões de política, aí foram 4 pessoas e ele acabou ficando de fora. Mas a contribuição dele foi chave para essa descoberta aí. Né? Bom, foi a primeira vez que o senhor teve contato, no caso, com um quase Nobel. Mas o senhor trabalhou com o Nobel também, né? Mais de um. E aí, essa foi uma coisa pitoresca. A outra é que no meu colégio havia uma pessoa que era bem extrovertida, assim, parecia diferente, e ele jogava futebol no mesmo time. Eu fui jogar futebol também, né? Brasileiro, tinha que jogar futebol, e ele era o capitão do time, né? E esse rapaz chamava-se Robin Williams, né? Ele era um Robin ator. Williams, o próprio. Era o próprio. Eu só descobri isso muito tempo depois, porque o pessoal chamava ele de Rob naquele tempo. Né? Você viu ele no cinema e falou, com esse rapaz de algum lugar. Não. Pois eu vi alguns filmes, parecia familiar. Tal. O que me chamou a atenção foi, uma vez, eu fui assistir aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? E, num certo momento, ele fala assim, eu também joguei futebol. Quando eu estava no colégio, eu joguei e eu era capitão do time. Aí eu falei, é muita coincidência. Aí eu tenho um livrinho, aquele livrinho de escola americana, lá que tem as fotografias das pessoas. Eu fui olhar, era ele mesmo. Então, essa é a curiosidade. Mas já que estamos falando dos Estados Unidos, quer dizer, o senhor fez o doutorado nos Estados Unidos e depois voltou para trabalhar com o Walter Kohn, né, que foi Prêmio Nobel de Química em 1998, não é isso? Isso, Na verdade, eu fiz o doutorado em Cornell, isso foi de 76 a 80. Meu orientador era John Wilkins, né? Era um físico bom, mas ele não era Prêmio Nobel. Mas a gente tinha muito contato com o Ken Wilson, que era a pessoa que desenvolveu o método que a gente fazia, tudo. E então a gente conversava muito com ele, e ele também acabou ganhando o Prêmio Nobel. Né? Então, logo depois do seu doutorado, né? Logo depois do doutorado ele ganhou o Prêmio Nobel. Né? Então tive essa oportunidade. Depois, em 1986, eu fui fazer o pós-doutorado na Califórnia, e aí eu trabalhei com o Walter Kohn, que era uma pessoa também fantástica, completamente fora de série. O senhor falou que os alunos da física de São Carlos foram contratados como professores e depois foram se especializando no exterior. Quer dizer, estou imaginando que essa sua experiência deve ter resultado numa contribuição importante para o Instituto de Física quando então o senhor voltou para São Carlos, né? Sem dúvida, porque isso daí era a norma na época, né? Todo mundo acabava indo para o exterior fazer o doutorado, alguns fizeram pós-doutorado depois, mas isso teve um impacto muito grande no Instituto, de 2 maneiras. Primeiro, porque vem pessoas que formaram em lugares diferentes, vêm com ideias diferentes, com procedimentos diferentes, mas também porque muita gente foi fazer trabalho experimental. Na época que nós entramos no Instituto, ele era basicamente no começo era um departamento da Escola de Engenharia, depois passou a ser um instituto, mas era basicamente de físicos teóricos, né? que era o normal no Brasil, e ainda hoje tem muitas instituições que são assim, né? Mas aí, quando vieram os estudantes que tinham feito, não era o meu caso, mas muita gente fez
doutorado em campos experimentais, aí isso mudou, apareceu gente muito competente que trouxe, então, essa ideia de que trabalho experimental era importante, né? E isso daí causou uma mudança no Instituto que nós vivemos, né? Houve uma época que havia brigas na congregação, porque as pessoas não concordavam sobre os rumos que tinham que tomar e tal. E aí, no fim, acabou se pacificando, mas o Instituto, depois disso, era completamente diferente do que era no começo. Luiz, vamos sair um pouquinho da sua formação e entrar um pouquinho na sua, eu chamo de carreira acadêmico-administrativa, quando você foi pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. E é uma pergunta que reúne dois ambientes. Qual foi a importância para você em se tornando o pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, a sua experiência prévia na administração, na direção da FAPESP, nos cargos de diretivos da FAPESP? Muito bem. Tá bom, essa é uma questão, para mim é muito importante, porque se eu não tivesse trabalhado na FAPESP antes, eu seria não teria sido escolhido para ser pró-reitor, para começar, mas se eu tivesse começado sem ter essa experiência prévia, teria sido um desastre completo, né? O trabalho que eu fiz aqui na FAPESP me ensinou muitas coisas, né? Eu comecei em 1988 como coordenador de área, né? Fiquei até 1992 como coordenador de área. Depois, em 1993, eu passei a ser coordenador adjunto. Então, teve um período grande aí de quase 7 anos, mais de 7 anos até, antes de eu assumir a pró-reitoria. O que eu aprendi nesse período? Bom, aprendi, em primeiro lugar, como funciona o sistema de pesquisa. Aqui na FAPESP a gente tem uma visão muito clara disso, como que as coisas devem ser feitas e quais são os problemas que aparecem, como corrigir e tal. Então, isso me deu muita experiência. Outra coisa que eu aprendi muito é que o valor de entrevistas com os professores, né? Aqui na FAPESP, a gente fazia toda semana, sempre vinha alguém querendo uma entrevista, porque estava com algum problema, queria uma informação. Então, era muito comum, praticamente toda semana eu tinha 1, 2 entrevistas com pesquisadores, e eles vinham com problemas específicos, então eu tinha a oportunidade de discutir, entender bem o que as pessoas queriam, e isso me ajudou bastante. E a outra coisa é que me deu uma ideia de coisas que precisariam ser feitas, né? Coisas que faltam e que precisariam ser feitas, né? E aí, quando eu fui na pró-reitoria, até tentei levar isso adiante. Algumas deram certo, uma que eu pus bastante esforço e que quase que não deu em nada foi tentar montar redes de pesquisa. Naquela época se falava muito, né? Consequência do projeto de genoma, né? Todo mundo queria fazer redes de pesquisa, então nós tentamos estimular pesquisadores a se juntarem e tal. Teve um caso de sucesso, que foi um programa que foi feito na Faculdade de Medicina, chamava-se Caminho Sem Volta, né? Que é um programa para encontrar pessoas que desaparecem, né? Então, sabia-se quase nada sobre isso daí, né? As pessoas, todo mundo sabe disso daí, de vez em quando desaparece uma criança, desaparece um adulto, aí o que aconteceu com essa pessoa. E aí, então, um grupo grande lá, a Faculdade de Medicina se juntou para tentar resolver esse problema. E eles fizeram, por exemplo, um banco de DNA, né? A pessoa some, aí precisa ter um DNA, porque às vezes a pessoa vai aparecer 20 anos depois e você não sabe se é a mesma, né? E, então eles tomavam esse cuidado, toda vez que alguém vinha dizer, sumiu a pessoa, falava, tá bom, traz lá um pente que tenha o cabelo da pessoa, uma coisa assim para tentar guardar
vestígios que possam ser usados mais para frente. Né? E começaram a entender. Isso era um trabalho em rede? Era um trabalho em rede, era, acho que praticamente só a gente ali do, chama hoje quadrilátero da saúde, né? Mas eram todos fazendo um trabalho integrado. E isso aí participei de várias apresentações que eles fizeram, foi uma coisa muito interessante. Né? Por exemplo, descobriram que muita gente que desaparece, muitas crianças que desaparecem, estão morando 3 quarteirões de distância. Né? Criança que sofria abuso ou que, de alguma razão, estava muito descontente em casa e em vez de ir embora, eles encontravam um vizinho lá que conhecia, ele ficava lá e o vizinho não dava notícia. Né? Então, nessa linha de contribuição para a FAPESP, para a USP, você participou desde o princípio do programa do CEPIDES, né? E foi inclusive o primeiro coordenador do CEPIDES. Seria interessante ouvir de você como é que surgiu a ideia e como é que vocês trabalharam para lançar o edital. Certo. Esse programa começou a ser trabalhado por volta de 1997, 98, acho que foi. E era uma ideia que um dos meus colegas de São Carlos, Vanderlei Banhato, trouxe aqui para a FAPESP. Né? Ele tinha um colaborador que ainda vai até hoje lá em São Carlos, mas que na época trabalhava na NSF. E ele falava muito bem dos centros que a NSF tinha. Né? Então ele veio aqui conversar com o diretor científico, que era o Pérez, e falou, olha, lá na NSF tem esse, por que não fazemos uma coisa semelhante? E aí foi articulado o programa com base nisso daí. Né? Então, teve um trabalho enorme de tentar conversar com muita gente, de tentar ver que áreas que seriam mais promissoras, e no fim foi lançado a proposta, né? E aí recebemos 300 propostas de trabalho. Para selecionar 11. Né? E a ideia era que houvesse 5 no começo deles. Né? E então, dessas 300, bom, aí manda para o assessor, faz uma triagem e tal, esse número baixou para 140, uma coisa assim. E aí, nesse dia, quando chegamos nos 140, o Pérez disse, vamos fazer uma reunião com os que estão aí, né, que vão pela frente. E aí nós fizemos aqui no auditório da FAPESP, estava cheio de gente, né? E aí eles vieram trazer perguntas e eu fiquei lá na frente e eles iam perguntando e eu tentava responder à medida que fosse. Então foi uma experiência muito gratificante. Né? E aí depois foi cortando. Aí nós trouxemos uma equipe internacional para fazer a avaliação final. Né? E no fim sobraram 10 propostas que eram consideradas boas. Né? E eles não conseguiam dizer qual que eram as melhores daqueles. Né? Aí acabaram sendo financiadas 10, depois houve um que se desmembrou em 2, então acabaram ficando 11. Depois disso teve outra chamada, mais 17 foram selecionados, agora a gente está tendo a terceira chamada está dividida em várias fases. Como é que o senhor, olhando para trás, já que o senhor estava no começo, como é que o senhor avalia o sucesso desse programa? Como é que o senhor olha o CEPID como um programa de fomento importante? Tá certo. Eu diria que foi heterogêneo. Né? Houve alguns que foram muito bem sucedidos, né? E outros que não foram nem tantos. Ruins, eu acho que não teve nenhum. Né? Todos fizeram bastante coisa. Né? Mas tem uns que foram bem melhor, principalmente quando a gente considera que o CEPID tem uma missão tríplice, né? Tem que fazer pesquisa, inovação e difusão. Né? Então, na parte de ciência, acho que todo mundo foi bem. Né? Na parte de inovação, alguns. Né? E na parte de difusão também foram bem poucos que tiveram sucesso. Né? Mas esses 11 ainda estão
trabalhando, né? Alguns pararam quando foi 10 anos, 11 anos, que era a proposta inicial, mas alguns continuaram, então tem vários aí que estão na ativa. E vários estão sendo incorporados pela universidade, no caso foram incorporados, mas eles estão ainda com o projeto em andamento aqui, acho que o ano que vem deve acabar. Né? Outro destaque desse período do professor Pérez foi a experiência da FAPESP na construção do telescópio SOAR e depois no Observatório Pierre Auger. Como o senhor mencionou a astronomia como alguma coisa que o acompanha de alguma forma, eu queria que o senhor mencionasse também, como é que foi isso e qual é o impacto que se teve para a astronomia no Brasil. O impacto foi enorme. De fato, a astronomia, eu diria que mudou a partir da construção do SOAR, né? Porque os astrônomos brasileiros, alguns conseguiam tempo em telescópios estrangeiros, mas estudantes que estavam começando, né, mesmo já estavam fazendo doutorado e mesmo pós-docs, coisas assim, eles tinham muita dificuldade de conseguir isso. E o único telescópio que estava disponível aqui no Brasil era em Brasópolis, né, que funciona até hoje, né, mas ele é um telescópio de 1 metro, que hoje em dia abaixo de qualquer padrão astronômico. E em 1995 apareceu uma oportunidade, porque 3 universidades americanas tinham resolvido construir um telescópio de 4 metros lá no Chile, né? E uma das universidades, na última hora, tinha saído da proposta e tinha sobrado uma vaga. E aí um grupo aqui no Brasil ficou sabendo disso e aí veio aqui na FAPESP pedir para a FAPESP entrar com recurso, 1/3 do valor do telescópio, para construir o telescópio. E, bom, aí o diretor científico, o Pérez, falou, vamos fazer uma reunião de avaliação, né? E ele conseguiu o nome de 2 astrônomos fantásticos, né? Um chamava Massimo Terelli, acho que era o nome, é um italiano, mas estava trabalhando na Alemanha. E o outro, John Davis, que era um inglês. E junto com eles, ele chamou o Moisés Nussensweig, que era uma pessoa muito experiente, que tem muita noção de ótica também, né? E aí nós fizemos uma entrevista com os proponentes, né? E, bom, o resumo da história é o seguinte, os astrônomos, o comitê, né, deixou um relatório dizendo o seguinte, a proposta de comprar é boa, mas como ela foi apresentada, não merece ser financiada, né? Para ser financiada tem que ser reformulada para que o Brasil tenha um papel de protagonista nesse projeto, não apenas um grupo que está comprando um equipamento que está à disposição, né? Então, o Brasil podia construir tal aparelho que vai ser integrado ao telescópio, o Brasil podia contribuir para o desenho, poderia talvez fazer a estrutura, vai ter que ser lá no Chile, o Brasil está perto, é mais fácil. Então, deixaram esse relatório e aí o projeto foi aprovado com a condição de ser modificado para ter essas mudanças todas. E aí foram feitas as mudanças e o João Steiner, né, aquele que eu tinha aprendido, foi aí que eu conheci, sabe, né? Ele ficou entusiasmadíssimo com o projeto e falou, esse é o projeto dos meus próximos, acho que 5 anos, uma coisa assim, né? E aí ele se dedicava integralmente e ele até fez um filme, tirado dia após dia, ele ia tirando uma foto do telescópio, né? E está na internet, vocês podem achar lá, onde aparece o telescópio evoluindo do 0 até ficar pronto, né? E aí o resultado foi que, além de ganhar o telescópio, a comunidade ganhou essa experiência. Somos capazes de fazer aparelhos que ficam integrados em telescópios internacionais, né? E aí começou a ter gente, eu conheço estudantes que foram
trabalhar no exterior, agora que estão desenhando grandes telescópios. Então, em função tudo isso daí que foi feito. O legado é exatamente essa coisa de saber como fazer e entrar na negociação num outro... Exatamente, a questão da internacionalização. Consequência disso, quando veio o projeto Auger, né, que também é um projeto enorme, feito aqui na Argentina, tão pertinho daqui de nós, ele também foi puxado aqui no Brasil. E o primeiro grande diretor era o Carlos Escobar, que hoje está nos Estados Unidos, mas ele praticamente tocou o projeto desde o zero até a hora que ele começou a dar bons resultados. Então, o Brasil agora, hoje em dia, a FAPESP financia não sei quantos, uns 10 projetos grandes desses aí, que de certa maneira todos são netos ou bisnetos do SOAR. Né? E uma outra participação sua foi, aqui na FAPESP, foi também com relação à reserva técnica. Você é da época em que foi criada a reserva técnica, não aquela dos temáticos, mas tudo bem, dos temáticos você também estava por aí, mas depois foi generalizada. Conta um pouco disso para a gente. Pois é, isso aí acho que foi uma mudança importante, né? A reserva técnica foi uma inovação colocada junto com os temáticos, né? Era um atrativo para quem fosse ter temático, ter uma parcela que a pessoa pudesse usar com uma certa liberdade. E aí, com o passado um certo tempo, o Pérez falou, bom, mas não só os temáticos, os auxílios, a pesquisa tem. E aí nós, na época do Pérez, nós éramos um grupo pequeno, acho que eram 6 ou 7, dependendo da época, 6 ou 7 coordenadores adjuntos, a gente tinha reuniões com ele semanalmente, né? Reuniões na quinta-feira à noite, e a gente ficava discutindo essas coisas, e aí alguém vinha, trazia uma ideia, vamos fazer isso, fazer aquilo, e aí daí saiu, numa dessas reuniões, saiu essa ideia de ter uma reserva técnica agregada a cada projeto e a cada bolsa. Então, isso daí acho que é uma novidade que o Brasil não conhecia, né? E acabou beneficiando muita gente. Sem dúvida. E acabou provocando que o CNPq também procurasse fazer alguma coisa nessa linha de ter a taxa de bancada e tal. Pois é. Foi acontecer lá na década de 2000. E PIP, você tem alguma coisa para relatar também do PIP? Então, o PIP, eu estava no grupo quando isso aconteceu. Um dos coordenadores adjuntos era o Alcir Monticelli, que era lá de Campinas e que, infelizmente, morreu muito jovem, né? Mas ele trabalhava com a nossa equipe e ele, um dia, bateu no escritório do Pérez e falou, olha, veja só o que eu recebi, né? Aí ele mostrou uma solicitação de parecer que a NSF tinha mandado para ele sobre um projeto de uma área que parecia diferente. Aí ele mostrou e falou, olha, isso daqui é um programa que a NSF mantém e que é para desenvolver pequenas empresas, né? Aí vamos procurar mais, tal. O Pérez acabou descobrindo que todas as agências federais americanas tinham, como parte da sua missão, a obrigação de financiar, usar acho que 10% dos seus recursos para financiar pesquisa em pequenas empresas, né? E o programa de parceria com empresas, na época estava patinando, já tinha o PIT, mas não era muito atraente, tinha pouca gente que solicitasse. Então foi lançado o PIP, e isso aí foi uma novidade absoluta, porque era a primeira vez que a FAPESP ia pôr dinheiro para empresas, né? Dar recursos para empresas. Não para... Teve até uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes com o governador Mário Covas, não teve nessa parte, nesse lançamento do PIP? Do PIP, exatamente, teve uma cerimônia lá. Aliás, o Mário Covas veio aqui quando foi o lançamento do CEPID também, né? Então ele era uma pessoa que dava muito apoio à FAPESP, ele sabia dessas coisas, que valor que isso daí tinha, né? Então ele apoiou e ele tinha a visão, né? Porque
o PIP é um grande sucesso, né? Se a gente olhar para o retrospecto dele, de ver que o número de empresas que foram bem-sucedidas, né? Tem algumas que são unicórnios e assim por diante, valeu muito o investimento. Acho que você tem informação de que eles têm participado dos FAPESP Week, né? Isso, exatamente. E tem sido um grande sucesso. Exatamente. Eles têm se apresentado e tem sido uma oportunidade para a interação com os ambientes que nós estamos visitando, né? Dos países que a gente tem visitado. Aliás, agora, os assessores, quando avaliam os PIPs, né, a tendência é perguntar se esse seu negócio não pode ser voltado para o exterior também, né? Então, isso daí dá oportunidade para ele se expandir. Tanto o PIP como o PIT, assim como outros programas em parceria com empresas de desenvolvimento tecnológico, eles são resultado de uma mudança da Constituição, em 1989, que aumentou, né, ampliou de 0,5% para 1% o valor da receita tributária e agregou à missão da FAPESP, além da pesquisa, que os recursos também fossem aplicados no desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, isso foi em 1989. O senhor estava aqui na FAPESP. Quer dizer, qual foi o impacto? Como é que isso aconteceu? Qual foi o impacto de uma decisão constitucional dessa para a instituição naquele momento? Como é que o senhor daqui de dentro viu isso? Nós todos aqui podemos imaginar, é um desafio muito grande que chega, né? Principalmente numa época que ninguém estava acostumado com esse tipo de interação. Então, levou algum tempo para ser formulado, né? E ele deslanchou, né? Esse sistema deslanchou, graças ao entusiasmo do Pérez, porque ele tinha com isso, né? E ele trouxe um assessor, que era o Francisco Coutinho, para estruturar essa parte, né? Então, o Francisco Coutinho fez o PIT, desenhou o PIT, foi lançado. Infelizmente, as empresas não responderam muito bem, né? Mas a ideia de ter cooperação estava lançada. E aí, quando apareceu essa oportunidade do PIP, aí a coisa foi para frente, né? Hoje em dia, a FAPESP cumpre muito bem aquilo que a Constituição prescreve, né? E levando em conta o fato de alguma forma, botar dinheiro em empresas, né, pequenas e médias e assim por diante, o PIT, que não deu muito certo, mas ele acabou sendo substituído pelos centros de pesquisa em energia, de engenharia, desculpe, ou centros de pesquisa aplicada, como hoje são chamados. Então, teve um efeito importante também. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, é que, às vezes, a gente tem uma ideia, ela, do jeito que foi concebida, não funciona tão bem, mas depois ela dá origem a outro, né? Então, esse exemplo, muito bem lembrado, do Centro de Pesquisa em Engenharia, eles são uma herança do PIT, né? E são um sucesso fantástico, né? A diferença do PIT para o Centro de Pesquisa em Engenharia o montante de dinheiro é maior, mas principalmente praticamente uma exigência de que a empresa participe da gestão do projeto, né? Então, eles acompanham, eles mandam pesquisadores, né? Por exemplo, eu acompanhei muito o lançamento de um desses centros aí, que é o CINE, né? Eu acompanhei desde o começo até a hora que ele foi decidido. E esse projeto é financiado pela Shell, né? E eles mandam 2 pesquisadores lá da hierarquia mais alta lá da Shell, lá na Alemanha, na Holanda, eles mandam para cá para ver, acompanhar, e eles vêm conversam com o diretor científico, conversam com os assessores, vão nas empresas. Esse é o centro da Unicamp, né, que fica na Unicamp. O projeto da Unicamp, é o CINE, né? Esse é porque eu conheço melhor, mas os outros todos são da mesma maneira. Hoje já são mais de 20
25, eu acho. 25, mais de 25. E com a Shell, acho que são 2 ou 3, né? Tem, que já tem. O Shell tem 3, né? Tem um aqui na Poli, esse que já está na Unicamp, né? E eles investem mais porque eles estão muito contentes com os resultados, né? É verdade. Eles acabaram de renovar o Cine agora, por exemplo. Já tinham renovado o RCGI, que é o da Poli. A própria trajetória da FAPESP passa por essas condições. Uma é a capacitação vertical, uma capacitação específica, e depois, com as competências estabelecidas, a gente promove chamadas do tipo horizontal, que reúne competências em torno de temas, em torno de tópicos. Falta ainda para a gente essa melhor capacidade de reunir as competências específicas. Isso é uma coisa que é uma preocupação, é minha mesmo, né? Sem dúvida, falta e é difícil você pensar que mecanismos vai fazer para promover isso daí, né? Eu me lembro que há um tempo atrás a FAPESP lançou um programa de mudanças climáticas, né, que é uma coisa importantíssima, e resolveu chamar gente das humanidades para participar, né? Mas a resposta foi muito pequena, praticamente ninguém se inscreveu, né? Então, é difícil de você juntar equipes diferentes. Agora, eu acho que esse ponto aí é importantíssimo, né? A sociedade espera que nós resolvamos os problemas das sociedades, né? Ele não quer que a gente resolva os problemas que a gente acha em bibliotecas, né? Então, para isso, você precisa de equipes que consigam fazer exatamente esse tipo de colaboração. Porque os problemas que a sociedade tem, eles, praticamente todos, são transdisciplinares, né? Começa uma perna numa disciplina, a mão na outra e a cabeça na terceira, né? E para você enfrentá-los, você precisa, não basta ter equipes multidisciplinares. É fácil você chegar e falar, eu quero A, B e C e vão resolver esse problema, né? As pessoas têm que saber conversar entre si, porque o problema sabe conversar entre uma parte e outra, né? A gente aqui não sabe. Então, a gente precisa, de alguma maneira, enfrentar esse desafio, né? Mas esse desafio tem sido enfrentado pela FAPESP nos últimos anos, com esse programa dos Centros de Ciência para o Desenvolvimento. Já teve um outro nome, enfim, mas, enfim, chegamos a isso aí. E a demanda vem crescendo e os resultados começam a aparecer. Quer dizer, e é nessa linha. Quer dizer, então, puxando um pouco. Quer dizer, não dá para esperar simplesmente que as pessoas se reúnam para fazer alguma coisa. Mas se você coloca o problema e chama e diz que vai ter apoio, tem que ser induzida, né? Eles estão se organizando para responder. Eu andei conversando com o professor Zago, ele me falou exatamente isso, né? Que esse tipo de problema é a maneira de tentar resolver, né? Tem que começar pequeno, né? Naturalmente, depois vai crescer. Mas o que a gente vê é que agências no exterior estão também muito preocupadas com esse problema e estão tentando resolver de várias maneiras, pode aproveitar a experiência deles, né? Mas, sem dúvida, isso daí eu acho que é essencial, porque vai chegar uma hora que a sociedade vai falar, poxa, nós damos dinheiro, vocês não resolvem o que interessa para nós, né? Então, eu vejo essas iniciativas como muito promissoras. O senhor hoje é coordenador científico da revista Pesquisa FAPESP. Acho que isso é uma das revistas mais importantes, eu não vou dizer mais importante, mas uma das mais importantes do Brasil no que se refere à divulgação científica. Quer dizer, conta um pouco da sua experiência, o que está sendo essa experiência para o senhor e como é que o senhor vê a questão da divulgação científica, o desafio da divulgação científica no Brasil. Tá bom. Essa é uma questão também muito boa, né? Divulgação científica é um assunto muito complicado, né? Porque é um processo, naturalmente, é um processo educativo.
E um processo educativo sem a participação de quem está recebendo a educação não funciona muito bem. Então, a gente precisa estimular, não só através de informações, mas estimular com que quem está recebendo aquelas informações, de alguma maneira, se envolva com o problema. Né? E esse aí eu acho que é o nosso principal desafio. Nós estamos fazendo um trabalho aí ligado às redes sociais, né? O boletim da agência é muito importante nisso daí, passa informações. E eu acompanho muito a carta dos leitores, né, para ver o que eles estão dizendo. Né? E a gente tem que orientar nesse sentido. Agora, a revista tem coisas que a gente nem imagina, mas que ela cumpre, se a gente perceber. Né? Eu tenho um amigo que me contou uma história que o sogro dele está vivo por causa da revista. Né? Faz 15 anos já, né? Porque ele teve um câncer, né? E ele falaram para ele que ele tinha que operar, mas que ia ficar numa situação ruim durante a vida, né, depois da operação. E ele falou, então, não quero. Eu quero que deixe a doença correr o seu curso aí e vai melhor para mim assim. Mas aí o genro dele, que é professor lá em São Carlos, ficou sabendo dessa história, a família estava toda consternada com essa situação, e o genro falou, peraí, eu vi na revista da FAPESP que tem uma médica lá em São Paulo que está usando um tratamento diferente para essa mesma doença, né? E que tem dado bons resultados. Né? Aí o sogro concordou em visitar a médica aqui, fez a consulta, e ela falou, não, vamos fazer. Chance é 30%, mas é bem melhor do que nada. Né? E aí fez e deu certo. Então a pessoa está aí viva e forte por causa disso, por causa da revista. Então, E qual que você acha, quer dizer, o grande desafio hoje para a divulgação científica? O que vai fazer com que a gente avance e vá mais longe? Então, isso daí está ligado a essa questão de a gente trabalhar mais perto dos problemas da sociedade. Na medida que a gente faça isso, ficará muito mais fácil. As pessoas vão adquirir conhecimento, né? E segundo, elas vão se sentir envolvidas. Não precisa ser todo mundo, né? Mas se em cada, sei lá, 1000 pessoas tiver uma, né? Aquela uma conta, meu amigo participou desse projeto, veja que interessante e tal, aí a coisa vai embora. E existe essa história de ciência cidadã, que a gente ouve falar hoje, né? Mas isso é muito limitado. Frequentemente a pessoa é usada para fazer tarefas que seriam tediosas e ninguém quer fazer, né? Mas então envolver a pessoa, envolver no próprio desenho da pesquisa, né? Então isso acho que é a oportunidade para isso. E a gente, por exemplo, eu sou físico teórico na minha área específica, eu não vou poder fazer isso com ninguém aqui, porque ninguém vai estar interessado no tipo de problema que eu estou resolvendo, né? Mas eu fico imaginando que se eu fizesse uma pesquisa mais próxima da sociedade, e aí eu não estou falando de fazer o que eu faço de maneira aplicada, envolver uma equipe que esteja fazendo parte de um problema maior, aí eu, com certeza, poderei conversar com outras pessoas que estão ali envolvidas com o problema e que aí sim eles vão adquirir essa formação, né, de divulgação. Devo dizer que trabalhar na revista é muito gratificante, né? Eu só tomei consciência no final do ano passado, porque me convidaram para dar uma palestra sobre divulgação científica num evento aqui na Faculdade de Filosofia, aqui em São Paulo. E eu fui lá e falei alguma coisa. No fim tinha perguntas, aí tinha muitas perguntas que apareciam. E, curiosamente, quase todas as perguntas que me fizeram, eu pude dizer, olha,
vocês procurarem na revista, no número não sei, né? Mas em outubro do ano passado tem lá uma reportagem relevante, né? Quase tudo, né? Quase todas as perguntas que fizeram tinha alguma ligação. Tinha sido tema. Então isso aí, quer dizer, para mim é uma maneira de adquirir cultura, né? Eram coisas que, se alguém tivesse me perguntado antes, eu falava, bom, não sei o que é isso do que está falando. Em visita ao embaixador da Espanha, embaixador do Brasil na Espanha, em Madrid, o Adido Cultural nos informou que repassa de maneira regular as informações que recebe da FAPESP, tanto na revista como no boletim. Já passa para a comunidade, para a Espanha, de maneira geral. Eu devo dizer que a qualidade da revista, eu posso dizer isso porque quem faz são os jornalistas, né? A qualidade da revista é muito boa, né? É realmente excepcional. Só que é voltada para um público bem específico, né? Não é qualquer pessoa que se interessa diretamente por ela. Por isso que a gente acha que esse papel das redes sociais, né? Sai uma notícia, aí alguém pega uma notícia de lá e fala, olha, eu vi tal coisa, as pessoas ficam discutindo ali. Acho que é muito interessante, é um mecanismo muito eficaz, né? Isso que eu gostaria que fizéssemos mais disso. Na década em que você esteve muito presente aqui na FAPESP, foram lançados os principais programas da FAPESP, né? Houve realmente uma mudança no perfil. E uma coisa que aconteceu lá em 95, e portanto estamos comemorando 30 anos dessa iniciativa, foi o programa de jovens pesquisadores em centros emergentes. Então fala um pouco disso aí. Tá bom. Esse programa, cada programa desses tem um pai, né? No caso, o pai foi o Rogério Meneghini, né? Que ele veio com essa ideia, né? Vamos fazer um programa voltado para os jovens. E aí ele era muito rígido quanto a isso. Ele falava, o jovem tem que ir para um lugar onde quase não se faz ciência para tentar mudar o ambiente que tem lá, né? Depois, com o tempo, a gente viu que dessa maneira era um pouco difícil. E aí o programa passou a admitir que o jovem fosse um centro já desenvolvido, mas que ele fosse abrir uma nova linha de pesquisa ali, né? Então, aí ele foi muito bem sucedido. A gente conhece vários exemplos aí. Eu vou mencionar um aqui. Quando eu fiz o meu pós-doutorado lá em Santa Bárbara, né, eu tinha um colega que trabalhava comigo ali, que hoje é um físico bem famoso, foi diretor do Max Planck, cara muito competente, ele chama Hardy Gross, o apelido dele é Hardy, é Eberhard, mas o pessoal fala Hardy Gross. E ele, em 1997, ele me escreveu e falou, tem um estudante aqui que está acabando o doutorado e ele quer passar um ano aí no Brasil, né? Eu falei, tá bom, se ele quiser vir para cá, receberei com muito prazer. E ele falou para o rapaz me escreveu, acabou ouvindo, né? Dia que ele chegou, ele me disse, olha, eu quero trabalhar com você, eu gostei de vir aqui no Brasil, eu tive uma vez aqui no Brasil, gostei muito, eu queria ficar mais, mas eu não posso ficar mais do que um ano, né? Então, vim para ficar um ano. Tá bom, pode ficar um ano, tá ótimo, você pode ficar aí. Aí, passados 3 meses, ele repetiu, falou, olha, eu te falei, queria ficar um ano, ainda eu quero ficar um ano. Eu falei, não tem problema, pode ficar. Mais uns meses, ele falou, será que não dá para estender a minha bolsa? Aí eu falei, por que você não pede você tem um problema de ficar mais tempo, né? Melhor pedir um jovem pesquisador, né? Aí, para encurtar a história, ele foi reitor da UFABC, né? E agora está lá em Natal, no Instituto Internacional de Física, ele coordena toda a parte de divulgação científica, e só porque tinha o jovem pesquisador, se não tivesse, ele teria ido embora, né?
Mas tem muita gente daqui mesmo que também se beneficiou fantasticamente. Mas não podemos esquecer que esse programa, na verdade, a semente dele foi feita na USP. Na época do Ernei, pró-reitor de pesquisa, que criou o programa Jovens Talentos. Não é? Aliás, quando eu comecei a falar, eu ia falar disso, mas acabei esquecendo. O Rogério aprendeu lá isso daí. É por isso que ele veio com essa ideia. Bom, professor, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, conversando conosco. Para mim é uma satisfação enorme. Primeiro, vocês três são grandes amigos, né? E lembrar essas coisas todas foi muito interessante e muito gratificante, certo? Principalmente porque pelo menos 2 aqui participaram de tudo isso daí, poderiam perfeitamente estar aqui no meu lugar, né? Tá, então, muito agradeço obrigado. muito por essa oportunidade. Muito obrigado.